Pombagira Pois é, pessoal, e as a moças nossa do era Jabs. que as pessoas buscam dinheiro fácil, seja como coach, seja como influencer, seja como as tais garotas ou garotos do job, como está na moda dizer aí na internet. Há uma mistura de tudo isso também a formas espirituais. Tem até supostos mestres aí que diz que tem casas de prostituição ao lado dos seus templos religiosos. Abrem templos a Lúcifer, templos satanistas, e dizendo que isso é quimbanda, que isso é uma nova forma de culto, o ocultismo, que ninguém sabe nem qual a origem direito disso, uma falsa quimbanda aí que não tem limites, que diz que Exu não tem limitação, não tem ligação com nada e que faz o que quiser e vive de amarração, de pacto, de sacrifício e tudo mais. E eu fico muito triste e muito receoso ao ver jovens. Eu vejo garotas aí muito bonitas entrando nesse meio, todos cheios de tatuagem nos braços, no rosto, de piercing e com turbante, como se fosse mãe de santo ou sacerdotisa. Se titula sacerdotisa fulana, sacerdotisa ciclana. E que dizendo que os cultos brasileiros não têm limite. Pelo contrário, tem muito limite, muito mais do que se pensa. Eu estava vendo uma live um dia desse, um homem forte, musculoso, os braços todos tatuados, vestido de pombagira, com um chapéu na cabeça como daquelas ladies de Bridgerton, né? Que tinha no século XVIII, na França, que para eles a imagem da pombagira é assim, é como se fosse francês. Eles criticam tudo que vem da Europa e diz, não sei o que, não tem influência do patriarcado, do cristianismo, que não tem que acreditar em nada, mas as roupas das pombagiras aqui que vem nesse caso New Banda é como se fossem uns ciganos lá da Europa, com aquelas rouponas, aquelas saionas, chapéu, cigarrilhas, como se isso fosse a imagem real de pombagira, aliando a prostitutas da Europa. Só que a pombagira tem a ver com a ancestralidade. E ela jamais vai incentivar a prostituição, apesar dela ser estigmatizada no seu karma, de ser ligada a pessoas que foram abusadas, que foram abandonadas, como é o caso de Maria Mulamba, Maria Farrapes e assim por diante. Elas não estimulam, elas estão justamente para trabalhar ao contrário, a levar a sua média, a sua protegida, a superar isso, a luz, a tirar da sombra para a luz. O que isso vai fazer? Ela evoluir também, de esquerda para a direita, de quiumba, ou de encantada, ou de desencarnada, a orixá vai evoluir, junto com sua média, que vai evoluir o karma e vai ter o seu dharma restaurado. Então as pessoas fazendo amarração, fazendo pactos e usando a Umbanda como uma embaixada, um refúgio de defesas de conceitos e preceitos sexuais. A gente vê muitas mães de santos lésbicas, muitos pais de santos gays, incorporando mais orixás femininas, pombagira, do que Exu e do que orixás masculinos, e as mães de santo incorporando mais Exus, incorporando muito mais orixás masculinos, e com relacionamentos assim, como se tudo fosse liberado, não tivesse regra na Umbanda, e que é o contrário. E antes de você dizer, tá com homofobia, não estou falando nesse conceito, cada um vive a sua vida do que quiser. Eu estou falando de usar a Umbanda como uma embaixada para praticar o que quiser, como se a Umbanda não tivesse limite. Tem certos tipos de sacerdócios que não pode ser exercido por qualquer pessoa, com qualquer uso de prática sexual, como por exemplo o Babalô-Saim, tem que ter uma pureza muito grande, os orixás de Ossain, os orixás de Oxumaré, os babalaôs de Ossain de Oxumaré. Então, não é assim fazer o corpo todo cheio de tatuagem, cheio de piercing, tudo liberado, como se fosse uma passarela da moda. Hoje em dia a gente vê no TikTok, atrás do like, mães de santos que ficam mostrando os braços para mostrar suas tatuagens, seus piercings e até coisas mais, né? Atrás do like, como se a Umbanda fosse tudo liberado. A Umbanda tem regras. Ela é uma religião iniciática. Mesmo quem critica a Umbanda esotérica, a Umbanda normal ela é iniciática. Ela tem sacerdócio. Ela não é assim para qualquer pessoa chegar lá e incorporando. Um outro defeito, uma outra coisa, é que todas as pessoas que procuram, vão no terreiro, querem incorporar
de imediato e como se todo mundo fosse para incorporar. A maioria das pessoas não são incorporantes, não devem incorporar, é perigoso. Eu conheci uma pessoa que fez um mapa uma vez, que ela fez de tudo para incorporar, usava de tudo, fazia um ponta, fazia um ponto, fazia um chás, fazia um banho, fazia tudo, até o dia que ela conseguiu e ficou com problemas psicológicos que ela tem até hoje. Ela faz terapia e não consegue. Porque a nossa mente ela é trancada com selos e chaves kármicos e espirituais de coisas que você não pode abrir assim. Esse papo de autoajuda, de autoconhecimento, nem sempre você pode ou deve se autoconhecer. Você não sabe o seu passado kármico, você não sabe as suas reencarnações, o que deve ser esquecido e superado. Então, não é todo mundo que tem que incorporar. A Umbanda não é só incorporação, ela não é como está hoje mais necromancia, pactos, usando magia negra, usando tudo isso a toda hora. A Umbanda você pode se reunir para contemplar a natureza, para entrar em contato com os elementos, para ofertar os orixás, para consagrar os orixás, para consagrar sua vida, seus chakras, limpar o seu corpo, tratar sua mente, tratar sua alma. Não precisa você incorporar o tempo todo se o orixá quiser, espontaneamente. Incorporar é uma coisa, você ficar o tempo todo é outra. Outra coisa que se vê é Pai de Santo explorando essas pessoas. Fica como se fossem... Eles levam a sério aquele trono que eles botam ali, que as mães de santos aqui tinha na Bahia. Eles abrem um terreiro e quer colocar para os pais de santo lavar até as cuecas deles, os pratos deles, fazer tudo, limpeza, fazer tudo. Tem muita gente que desiste, com pouco tempo diz assim, estou sendo explorado, não pisa mais o pé lá. Então, o sacerdote não é superior a ninguém. Eles são servidores dos orixás. Às vezes o sacerdote tem que trabalhar mais do que as outras pessoas, tem que se doar. E sem falar na ganância das pessoas que inventam tratamentos, que inventam coisas miraculosas, caríssimas, que exploram as pessoas. Já fiz um mapa de pessoas que foram muito exploradas, que tiveram que vender casas, apartamentos, terrenos para pagar dívidas de coisas que não precisavam, mas que por sua ganância de querer desfazer uma relação, de querer pegar uma pessoa, caíam nessas lives desses aproveitadores. Para finalizar, os que vão até a Nigéria, passam uns meses lá e voltam aqui dizendo que são super balaôs, que conhecem tudo, e chegam aqui desfazendo tudo, falando em Yorubá. Hoje em dia, a Nigéria, 80% já são cristãos e muçulmanos. Não tem mais toda aquela tradição toda, e cada família lá tem os seus conceitos, seu conhecimento, mais na tradição oral. Então não venha da Nigéria para cá dizendo que sabe tudo. O Ifá não é a verdade absoluta. Ele é uma filosofia que tem que ser estudada e compreendida a seu modo, às suas necessidades. Coisas que são feitas para certas famílias na Nigéria são para eles lá. Você não tem que fazer coisas suas aqui para fortalecer a família deles lá. Sua ancestralidade é aqui e o seu tratamento, sua iniciação e a forma de você se conectar aos orixás tem que ser compreendidas por você. Não cai nessa lorota de cursos de iniciação em Fá. A maioria das pessoas não precisam e não devem se iniciar em Fá. É perigoso para quem não deve se associar a uma família, uma ancestralidade, um karma de uma família, obedecer certos babalaôs lá da Nigéria, como se isso fosse necessário para você. A sua necessidade é com os seus ancestrais, com os seus orixás, com a sua ancestralidade daqui. Então, a Candomblé, a Umbanda aqui, eles são adaptados aqui, ao nosso cotidiano, nossos elementos, nossa natureza, nossas vibrações. Mas muitos querem vender curso. Foi na Nigéria, aprendeu tudo em poucos meses. Tem babalaô que nasceu e se criou lá, que não sabe tudo. Mas o espertão vai lá e passa uns meses na Nigéria e volta aqui querendo cagar regra, dizendo que conhece tudo. Não caia nessa. Isso é só lorota. Enfim, busque o caminho. Para finalizar, sobre a Pombagira, que eu estava falando sobre a Pombagira, não use ela para ganhar dinheiro com prostituição, pois isso vai trazer um mal no futuro. Essas garotas novinhas aí estão ganhando com online fãs, com job, pode ter um alto grau de suicídio no futuro, quando eles verem que a beleza vai embora, a juventude vai embora e que elas não vão ganhar o dinheiro que ganham hoje. Se souberem investir, bem, mas muitas não vão conseguir investir e vai vir a decadência e vai vir o karma. Então tenham muito cuidado como usam a espiritualidade e a magia. E não façam pactos, amarrações, que isso é coisa do mal. Não caia nesses falsos mestres para se aliar ao mal,
seja por dinheiro, seja pelo que for.